Silvio Benfica. 1h06, sala de redação, Produtos Gimo, Tumeleiro, Zafari, Bourbon, Ruder, Car House, Toyota, Next Group. Vai construir ou reformar a sua casa? Então previna o seu patrimônio contra infestações da madeira com Gimo Cupim. Gimo Cupim, o conservante total da madeira. Produto Gimo, qualidade comprovada. Tumeleiro, aproveite a goleada de ofertas Tumeleiro, tudo em até 24 vezes iguais no cartão Tumeleiro Mastercard. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Bom, a gente confere a temperatura de Santa Clara. Há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos, 19 graus, 1/10. A hora certa, Excelsior Pirelli Racing, que convida. Segunda etapa da Copa Excelsior, 60 anos, domingo em Tarumã. 1h07. Olha, hoje é dia do Sala Online. Vocês vão com calma aí. Arrumem chapéus, gravatas, porque o pessoal tá assistindo através do radiogaúcha.com.br. Tu não precisava avisar que era online, tu só vem quando é online. Ou do Facebook da Gaúcha. Oferecimento Real Atacado, novidades que levantam a torcida e viram lucro para o lojista. Blackbird é pura energia. Já vamos para os debates do Sala. Antes, a interativa do Sala de Redação, oferecimento de Nasali, nasali.com.br, últimas unidades do Lovely, na São Luís, 600. A interativa é a seguinte: as críticas do Felipão ao desempenho da seleção brasileira contra o Panamá são justificáveis? 1 para sim, 2 para não. A interativa de Nasali. Ó, Lauro Quadros, o Gilberto e o João Pinho estão na escuta da Gaúcha lá na Zona Sul. Agora pela Gaúcha Zona Sul. Eles estavam loucos que abrisse a rádio oficial da Gaúcha lá, pois abriu com estúdios em Rio Grande e em Pelotas, 102.1 no FM. E lá na Praia do Cassino, o Gilberto e o João Pinho, agora com muito mais Alô, força. Gilberto, alô, João Pinho, um abraço. Estão na audiência do Sala de Redação. Recado passado aqui pelo nosso colega Paulinho Rodrigues, abertos os trabalhos. O Benfica, eu ontem assisti com muita atenção o jogo da nossa seleção em Goiânia e assisti atentamente, interessadamente. E eu teria um resumo da minha opinião sobre a seleção. Vamos torcer desesperadamente. Vamos rezar para que não ocorra nenhuma lesão com o Neymar. Que nesse jogo de sexta-feira contra a Sérvia, que ele não se lesione e que ele participe de todos os jogos da Copa do Mundo. Porque sem o Neymar, as possibilidades de sucesso do Brasil na Copa do Mundo serão reduzidas em 50%. Kenny, aproveita a oportunidade, Kenny, e também nessa tua peroração ao Neymar, que é minha, que eu assino embaixo, pergunto, o Neymar está pronto para a seleção? Certamente está. É o único jogador que merece realmente, colocar na frente. O jogador que merece realmente o nome de craque na seleção. É um craque completo, é diferenciado. Fez aquele gol de falta que abriu o caminho da vitória do Brasil, porque o Brasil estava com dificuldade para penetrar na área do Panamá. Do Panamá, tu imagina. E depois dá um passe pro gol do Hulk, que é uma preciosidade. Então é Neymar e mais 10. Neymar e mais 10. O Fred ontem foi uma catástrofe. Mas eu deixo isso para depois, eu quero falar da interativa. A interativa está perguntando aqui o seguinte: as críticas de Filipão ao desempenho da seleção contra o Panamá são justificáveis? Uma coisa é o que a gente diz, outra coisa é o que dizem que a gente diz. Quando alguém vinha me cobrar algum comentário meu, eu dizia: vem cá, tu ouviste ou alguém te contou o meu comentário? Isso é uma verdade. Isso é fundamental. Isso é uma verdade. Isso é a gente decisivo. ouve, a gente às vezes é empreiado pelos ouvidos. Exatamente, é decisivo. Vou dizer por quê. Eu ouvi a entrevista do Luiz Felipe. Agora, daqui a pouco vão comentar que o Luiz Felipe deu uma porrada nos jogadores, vai criar um ambiente que não é mais a família escolar e tal. Não é nada disso. Ele foi sutil, ele foi leve, sem problema nenhum. Claro, ele não vai dizer que o time está pronto. O time não está pronto. Era o Panamá o adversário, não vai dizer que é a Alemanha o adversário, é o Panamá o adversário. Agora, ele fez críticas, sim, mas sutis. Não tem como alguém dizer: olha, o Luiz Felipe está falando isso, porque na entrevista o Luiz Felipe disse: lá dentro eu falo com eles, inclusive com mais força. Tudo bem. Da insatisfação dele. Tudo bem. Então eles estão sabendo pelo próprio Luiz Felipe. Aliás, corretamente. Então. Ele é assim, sempre foi assim. Não. Eu digo, eu sou testemunha disso. Mas uma coisa é o seguinte, ele vai dar uma mordidinha assim, o cara diz: porra, o Luiz Felipe deu uma porrada. Não deu porrada nenhuma. Não. Ele disse em outras palavras que o time não está pronto para ele. Mas eu vou dar um depoimento então, Benfica. Muitas vezes, e eu assisti isso, ninguém me contou, eu assisti,
ele dá uma entrevista assim, semi-light, vamos dizer assim, com alguma crítica, mas quando ele quer criticar, ele pega pesado dentro do vestiário. É isso. Ele fala de frente, pega pesado. E fora, ele faz uma manifestação mais calma, mais tranquila. Sim. Mas faz crítica interna, fala de frente, olhando no olho do jogador. Quem acompanha o Sala de Redação, por exemplo, e as porradas que eu levo no ar, vocês não imaginam o que é nos bastidores. A porrada que eu levo fora do ar. Não, é exatamente o contrário. Mas No ar tu leva porrada e fora do ar é só carinho. Só que eu acho o seguinte, Cacalo, ele é duro no vestiário e pode ser assim, né? Tem autoridade para isso, é um vencedor. E de alguma forma ele diz isso nas entrevistas também, porque politicamente é importante. É importante transmitir, me parece, Guerrinha, para o torcedor, que não tem aquele oba-oba, que há uma preocupação com o rendimento da seleção, que ela tem que melhorar. Dúvida. Então ele precisa dizer isso também Claro, publicamente. mas ele faz de forma mais acessível. Light em relação ao que ele diz no vestiário. Não é que ele ofenda jogador, jamais ofendeu qualquer jogador. As críticas são de ordem É possível ser duro sem ofender, né? técnicas. Claro, nenhum tipo. Jamais eu vi ele ofender qualquer jogador. São críticas assim, técnicas, de postura, de comportamento dentro de campo. Eu sou um fã, por exemplo, o Benfica, do cronista Tostão. Como foi fã do jogador Tostão. É um cara de muita sabedoria, conhece muito o assunto. Mas eu discordo dele, porque ele falou ontem, eu acho que é a coluna dele de ontem, que é um excesso de otimismo dos brasileiros em relação à seleção. Eu não noto isso. Eu converso com as pessoas e, claro, os torcedores, em sua maioria, querem a vitória da seleção brasileira e acham que a seleção brasileira vai ganhar. E isso decorre da vitória na Copa das Confederações no ano passado. E porque o Brasil está sediando a Copa, enfim, o organizador da Copa. Mas eu não... Qual é o jogador que realmente é elogiado entusiasticamente pelas pessoas com quem eu falo? Não tem. Não tem jogadores que mereçam assim aquele tratamento de ídolos como nós tínhamos no passado. Nós não temos isso. Então eu não noto excesso de otimismo. Sinceramente, eu não noto. Mas eu te diria assim, também não noto excesso de otimismo, mas eu te diria assim, afora o Neymar, eu acho que o Brasil tem pelo menos 2 jogadores que são em nível de seleção brasileira, para jogar em seleção brasileira, que são os 2 zagueiros centrais. Eu acho que são 2 jogadores compatíveis com o nível da seleção brasileira. Eu, como outras os pessoas... 2 zagueiros, o Davi Luiz e o Thiago Silva. Como outras pessoas, também eu manifestei uma certa estranheza na decisão do Luiz Felipe de dizer que o Júlio César, o goleiro, era o primeiro cara, o cara mais certo e tal. Eu também fiquei aqui... O Pedro ficou mais do que eu em dúvida em relação ao Júlio César. Mais do que dúvida, o Pedro criticou a convocação e tal. Mas eu preciso dizer agora o seguinte, ele escorrega no jogo de ontem, porque o Felipe mandou molhar o gramado, para o bem e para o mal. O cara molha, porque na Europa também a bola é mais rápida e tal, então resolveu molhar o gramado. Muito bem. Aí o Júlio César escorrega de levantar a leiva. E tem uma recuperação fantástica, faz uma defesaça, que seria uma defesa normal. Ele faz uma defesa espetacular, porque escorregou. Recuperando-se. Então eu retiro. Mas o Felipe, Lauro... Olha aquela defesa dele, porra. Também por ter convivido com isso, o Luiz Felipe, quando tem que fazer uma opção, ele estabelece critérios para fazer uma opção. Eu dou também mais um depoimento, com a permissão de vocês, assim. Em determinado momento no Grêmio, ele tinha que escolher, o Grêmio, ele especialmente, tinha que escolher entre Emerson e Darley. Porque os 2 eram 2 grandes goleiros. Sim. Os 2 com 19 anos. Os 2 com 19 anos e os 2 grandes goleiros. Então nós fizemos uma excursão, nunca me esqueço disso, em 4 de janeiro de 94, para a Tailândia, para jogar um torneio e 2 amistosos. E o Felipe disse assim, vou levar os 2 e na volta eu vou decidir quem será o titular do Grêmio. Arlindo e Alberto. E na volta ele decidiu, olha, pelos desempenhos aqui, os 2 são grandes goleiros, repito isso, mas ele optou pelo Darley por uma série de quesitos que vocês conhecem. Depois ficou provado que ele tinha razão. Os mais jovens, não é o caso do Silvio Benfica, que já é velhinho, eu falei Arlindo e Alberto, deixa eu dizer para os mais jovens que eram 2 goleiros do mesmo nível, digamos assim. Irno e Germinar? Irno e Germinar. Irno e Henrique, o eletricista. Aí o Froner resolveu uma partida do Alberto, uma partida do Arlindo. Com todo respeito, eu era amigo do Froner, que gostava muito dele, mas com todo respeito, eu acho que não é uma boa decisão.
Tinha no Fluminense também o Veludo e o Castilho, lembra? Não. Não lembramos. Aí Não, é não, só não, pelos livros, é né? Não lembro, só lendo, né? Só. A ponto de Só o pela Veludo, leitura, a ok. ponto de o Veludo ser titular e o Carlos Castilho ser reserva. Isso. Depois na seleção, o Castilho era titular e o Veludo era reserva. Exatamente. É, E mas não acho bom botar uma esse partida... jogo, cada um. esse rodízio foi, se não me engano, em 1967, Arlindo e Alberto, um jogo para cada um. 68, o Alberto era goleiro da seleção brasileira. 1968, indiscutível. Era o goleiro para ir à Copa do Mundo de 1970. Aí teve aquele problema na renovação do contrato. Não renovou o contrato. E aí ficou um tempão sem jogar, desapareceu o Em Alberto. 1969, 69. ele ainda participou do Grenal de inauguração do Beira-Rio. Exatamente. Foi o único jogador que não foi expulso, eu estou Ele equivocado. e Ele e o o Dorinho do Dorinho. Inter. Ele ainda participou no Grêmio. O Depois juiz era o Torres, não? Não, depois Torres. terminou o contrato e teve o problema da renovação. Um tempão sem jogar. Não jogou mais no E Grêmio aí também. perdeu a Copa Agora, do Mundo de 1970. Mas eu quero perguntar em seguida para o Guerrinha sobre a Mas era um seleção goleiro brasileira. baixo, né, Benfica? Só vou dizer Não, uma... mas os padrões atuais. Não, né? eu digo, mas devia ter o quê? 1,80m? Não, eu acho que não tinha. Se tivesse. Só que o né? Jair, o goleiro do Jair- Grêmio, em o Jair- 72, tinha 1,72. É 1,72. A foto... Que é a O altura do- Gainete do que é a Internacional altura era um do goleiro Pelé. baixo, né? A altura do Pelé. A respeito desse Grenal, restou uma foto, ou menos uma foto maravilhosa, tia. A minha foto que mais eu gosto disso. Benfica, todos os jogadores do Grêmio Internacional, os caras engalfinhados, mas numa briga assim, uma batalha. E aí, o Alberto e o Dorinho conversando amistosamente e olhando aqueles trouxa brigar. Mas é uma foto fantástica essa do Grêmio. Sabe que esses dias eu Fantástico. estava falando com o Braulio, o garoto de ouro, e o Braulio disse o seguinte: Benfica, eu também não fui expulso naquele Grenal. Eu digo, mas por que, Braulio? Não, porque eu joguei o Grenal, mas fui substituído, eu saí antes. Então eu não fui expulso também, né? 1969. Já que veio para a dupla Grenal, saindo um pouco da seleção. Mas ainda quero perguntar para o Guerrinha sobre a seleção. Não, mas não terminou a seleção ainda, mas deixa eu só... Ou então o Guerrinha vai com a seleção. Eu quero falar da ida, talvez, do Kleber Gladiador para o Vasco da Gama, mas posso esperar... Perfeito. Então, em seguida, então, Tá bom. Guerrinha, e a seleção? Eu achei que o teste foi válido também, apesar da fraqueza do adversário. O que não está certo na seleção, e a gente pergunta por que não está certo, se é o mesmo, ou quase mesmo time, o mesmo pensamento da Copa das Confederações. Porque passou um tempo e o time não passou a treinar sistematicamente como o Felipe quer. Mas vai jogar daquela forma, não tenha dúvida. Eu acho que está um pouco longe a defesa do ataque, do meio-campo. O time está espaçado mesmo. Claro que era um amistoso. Num jogo a valer, o Brasil não vai deixar respirar, o Panamá dominar e virar. Não, vai morder. E, olha, não é para tirar o pé, tira o pé. Falta uma semana. O cara diz, pô, eu cheguei até aqui, agora é hora de subir no palco, se agarrar. machucando a todo momento. Agarrar o troféu, eu vou fazer bobagem? Não, agora eu vou Eu tirar o achei pé. o time muito faceiro ontem. Mas Os o time, laterais não foi estavam só- nunca na lateral. O time foi né? só cumprir tabela. Os laterais jogam muito pra E frente. mais uma coisa que me levam bola agradou. bola nas costas, e isso prejudicou, a meu juízo, a atuação do zagueiro que substituiu o mas Thiago Silva, não, né? mas que não fez uma boa partida. Mas não é só isso. O Davi Luiz leva um cartão amarelo absolutamente desnecessário. Foi disputar uma bola no risco, na risca divisória do campo. Pra quê? O que me agradou muito ontem, um detalhe, porque eu acho que o futebol hoje é muito detalhe. É claro que tu ganha na qualidade, o Neymar é qualificado para decidir um jogo. Mas o Brasil tem bola parada. Isso é importante. O gol do Neymar, olha, é uma pintura o gol do Neymar. Ele tira da barreira com Pois é, Guerrinho, mas aí qualidade. voltamos ao que eu disse o Kenny aqui. Sem o Neymar não Mas tem bola parada. Não sei se não tem. O Hulk bate bem. Vamos ver. Vamos Agora esperar. bate forte, não tem aquele jogador de Vamos habilidade. Vamos ver, mas eu acho que não tem só um. Mas eu gostei porque tem a bola parada. Todos os elogios para o Neymar são merecidos. Baita jogador de futebol. Mas eu faria uma restrição só, em relação ao que eu vi ontem. Ele reclamou muito do árbitro ontem, sabe? Uma espécie assim de... Mas ele apanha muito. Um surto, não, tudo bem, Guerrinho, mas um surto de vedetismo. E no intervalo ele foi em cima do árbitro, rapaz. E foi cobrado o árbitro. E os outros jogadores quiseram tirá-lo daí. Isso não é bom. Eu acho que ele Neymar foi não urinado pode. no intervalo. Ele hein, não porque pode ele- fazer isso. Isso Ele aí não o pode Luiz fazer Felipe isso. cobra. Ele mudou no segundo tempo. E Sabe que foi tem talvez por orientação do Felipe, ele foi ao árbitro no Sabe final. que tem um jogador na se seleção... desculpar né? e tal. Sabe que tem um jogador na seleção que é fundamental pelo tipo de movimento dele e porque é um baita jogador, mas que já jogou mais, Guerrinha, que é o Oscar. Não tá jogando nada. Não jogou nada ontem. Estão O falando Oscar até não da- está jogando o Então- que já jogou. Estão falando como no clube lá colocar, e eu sou fã do Oscar, colocar o Williams no lugar dele. É que o Negrinho Oscar aquele, está enfrentando uma dificuldade. Tá para nascer a filha.
Pois é. Ele é muito jovem, menino, ele é menino. Mas eu cabeça acho que menino. isso Eu acho não que é de ele tá agora, pre- Guerrinha. Eu acho que Mas é, é que a dos família últimos A tempos. família, não, mas no Não, eu Charles, digo- o Charles ele estava jogando legal. Não, mas aí mas ele joga algumas, outras não joga. Era, mas aí é a Joga opção, o aí, Williams, aí era a joga o opção do Williams. Mourinho, né? Aí era a opção do Mourinho. E na Europa faz muito isso. Só que eu acho que ele está com esse problema. Porque eu tenho aquele detalhe assim, Benfica, o cara que sabe não desaprende. Não, e ele é muito bom Ele é jogador. muito bom, não E a desaprende. característica é importante para a seleção, É, o tipo de momento que ele tem, né? Se bem que o rapaz que entrou, o William, também, olha, tá voando, hein? Com a característica um Esse pouco tá diferente. voando. Mas Tá a gente voando. falou aqui que é a primeira opção do Luiz Felipe. né? Não, o que eu ia Está dizer que derramando leite, como o se que eu diz. ia dizer que o Vasco confirma o interesse pelo Kleber Gladiador. Sim. E aí o noticiário, no caso o Luiz Henrique Benfica, o Mano Benfica, diz o seguinte, que o Kleber Gladiador não quer trocar Porto Alegre pelo Rio de Janeiro. Vai gostar de Porto Alegre, assim. Agora vem cá. Ó, cara, o Rio é legal. Ontem o Balói, O Vasco tá na segunda divisão. Benfica, o Balói ontem levou uma janelinha do Neymar, Neymar, no canto. que é uma das coisas mais patéticas que eu já vi em futebol. Balói. Agora tu vê, mas o Balói jogou no Grêmio, ele desaprendeu aqui no Grêmio. Rapaz. 2004 ele jogou no Grêmio e desaprendeu. Ele sabia futebol, muito futebol, antes de jogar no Grêmio. Passou por aqui e desaprendeu. É? Eu Balói. sirvo de escadinha Balói. pra ele. Ah, tu- É eu que Sabe dou as que tem informações uma- pra ele. tem uma Ele, coisa- ele usa Não, contra mim a depois. única coisa que eu te É, perguntei foi quando ele jogou no Grêmio. Tu me dissesse que foi em ele usa 2004. contra mim depois. Porque eu tenho a obrigação de saber gente- quando é que o Balói jogou no Grêmio, mas jogou no Grêmio. A gente não tá errado em dizer que a seleção depende do Neymar. Eu também acho que é o jogador diferenciado. Aí eu me pergunto assim, por que o Neymar no Barcelona não foi esse Neymar maravilhoso que a gente viu ontem, um esboço de maravilha, né? Porque acontece uma coisa no futebol europeu. Ao contrário do que aconteceu até ontem. Ele não tem o espaço de receber a bola e sair para cima do adversário. O campo é reduzido. Então eu tenho esta curiosidade de ver o Neymar na Copa. Se os adversários vão reduzir o campo. Porque aí fica muito mais complicado para o arranque dele, que é a grande arma dele. Mas no Barcelona tinha uma outra coisa. Tem o Messi, eu sei disso. Não. Mas ainda uma outra. O técnico escalava o Neymar no lado direito. Também, mas... E ele crescia quando ia para o lado esquerdo. Mas os Na adversários... seleção eles têm essa Agora, liberdade. Mas os Benfica. adversários diminuem o campo na Europa. Sim. E aí ele tem a dificuldade do arranque, porque o forte dele é o arranque, a velocidade, ele arranca muito rápido. E a habilidade. Bom, ele passou o primeiro, o segundo só tem uma saída. Dá paulada nele. Agora, do Benfica, ocorre uma coisa, vocês falaram no Neymar e no Messi. Ocorre uma coisa diferente, né, em relação ao Neymar e ao Messi. Eles, em relação aos seus times, né, e às seleções. O Neymar brilha na seleção brasileira e não brilha no Barcelona, ou não joga tanto quanto no Barcelona. O Messi é exatamente o contrário. Ele brilha no Barcelona, ele é o astro maior do Barcelona, e na seleção argentina ele joga pouco. Ou pelo menos ainda não se consagrou com a camisa da seleção argentina. O que vai acontecer com o Messi no Brasil? Mas eu não acho sei, que para não todas sei. essas situações há justificativas plausíveis. Por exemplo, o Neymar ainda está em fase de adaptação na Espanha. Um jogador de 19, 20 anos, 21 anos, não Então sei não que está idade pronto tem. para jogar no Barcelona, cara. Ele está em fase de adaptação 22, ainda. eu acho que é. 22 anos. Está em fase de adaptação, mudar de país, essas coisas todas. Na seleção ele comanda, né? Ele é o astro. Tudo né? passa por ele. Tudo por ele, né? E com o Messi no Barcelona, ofusca ele ele é um ele com os outros, embora haja muitos craques, né? E o Messi pegou o Mas na grande seleção, momento do na Barcelona. seleção argentina, ele também é o craque, mas há outros grandes jogadores na seleção argentina. Alô, Enio Pila, querido. Mas eu Beijo acho pra que, ti, 88 anos de idade e ouve o Sala de Redação freneticamente. Não vai dormir, olha, a sexta é depois, Enio, um abraço. Eu fui dormir tarde para ver México e Bósnia. Sim. Aham. Olha, o México, eu sei que é um amistoso, está se preparando, tudo. Mas está explicado por que o México chegou na Copa na repescagem. É. O México é muito fraco. Muito fraco. fraco, O jogo né? foi em Chicago. Tá? Mas o time da Bósnia... Bom, o time da Bósnia eu nem vou falar. É um time que vai só participar também. O México deixou assim ganhou. muito a desejar. Sabe muito que o a desejar. México, ontem a gente falou sobre isso aqui no Sala, né? Por que as seleções estão jogando jogos agora amistosos antes de começar a Copa do Mundo na semana que vem? Todas as seleções basicamente estão realizando 2 amistosos. O México 3. O México já fez 2 amistosos e tem mais um no final de semana.
correndo esse risco. Mas Tem que acertar, joga mas é um muito. time Mas que é precisa pra acertar, pegar, né? pegar ritmo de jogo. Até né? porque não foi Capacidade bem nas de eliminatórias. pegar jogo, né? né? Tem que jogar, né? Eu também acho. Eu vejo uma foto aqui, Benfica, aqui no Diário Gaúcho, do Beira-Rio, e aí texto assim que o Beira-Rio está com cara de mundial. Eu só acrescentaria esse texto que não tem cara de mundial agora, né? O Beira-Rio tem cara de mundial desde 2006, né? Mundial, campeão mundial FIFA. Então a FIFA está ali no Beira-Rio desde 2006, não é a de agora. Isso aí tinha que ser acrescentado aqui nesse texto aqui, Guerrinho. Que eu estou vendo aqui na página 9 do jornal. Em Porto Alegre, em 1950, houve 2 jogos. Um México e Iugoslávia, no estado dos Eucaliptos. E o outro jogo, não sei qual foi. E também não quero criar nenhum problema com isso. Um foi México e Iugoslávia nos Eucaliptos. E houve um outro jogo em Porto Alegre. Daqui a pouco o Zé Alberto Andrade... Os dois jogos foram. Eu não lembro. Os dois jogos foram nos Eucaliptos. Os dois jogos. Não sei Os qual é o dois outro foram, jogo. mas o Lauro está tentando lembrar o Qual é o outro outro jogo. Qual jogo? foi? O Rafael Qual é o Gomes outro faz essa estádio? busca pra gente. Copa de 50, o outro jogo que foi realizado aqui. O nosso amigo Dr. Sérgio Bechelli me manda uma mensagem informando que o Alberto, goleiro do Grêmio, tinha 1,79 m, mas que tinha uma extraordinária impulsão. O Sérgio Moacir Torres Nunes... Sérgio Bechelli que mandou, não foi o Sérgio- Moacir Torres. Bechelli, Nunes. um abraço para ti. O Sérgio Moacir Torres Nunes, como o Valdir... Eram baixinhos, né? Eles não tinham 1,70. eram baixos. E foram campeões pan-americanos. O Valdir como titular, o Valdir está vivo ainda. Suíça e México. Suíça e México. Outro tá jogo. vendo? Agora Tu não lembra se tu estava lá no Eu estádio? tinha 11 anos, ia fazer 11. Que relação que a FIFA tem com o Internacional? É coisa impressionante. Mundial de 50, realizado no Brasil, escolheram um estádio do Internacional para realizar os Jogos da Copa do Mundo. 1950, estádio do Internacional. Agora em 2014, estádio do Internacional de novo em Porto Alegre. É uma estreita relação Tu acredita de mesmo? compreensão, de amizade e de respeito Tu que a FIFA acredita? tem Eu quero- com o Eu Internacional. quero Campeão do mundo respeitosamente FIFA, divergir do que ele. Porque a mesma FIFA que tem essa... Dando exemplos, assim, Eu não vou tô- te dar um exemplo não tô também. te dando. Estou Falando divergindo... em 50 e agora. Eu estou divergindo respeitosamente. A mesma FIFA que tem essa relação estreita que tu afirmas foi a FIFA que rebaixou o Internacional por calote. A mesma FIFA. Quando isso? Quando é que Rebaixou o Internacional porque não pagou uma dívida. Mas quantos dias teve rebaixado? Quantas horas? Uma Quando? hora. Ah, A mesma perfeito. FIFA rebaixou o Perfeito. Internacional por calote. Para ver como a FIFA não é confiável. Então, vamos dizer assim, Não. embora tenha essa relação estreita com o Internacional não pagou uma dívida, a FIFA Não, rebaixou mas o é Internacional. melhor ser rebaixado por calote do que por falta de futebol. Oh, não sei, eu não estou entrando no mérito. O teu Até time já porque- foi rebaixado 3 vezes no Brasileiro e eu nunca falo isso aqui. Mas eu não estou entrando Eu no nunca mérito, falo eu não isso estou aqui. falando do rebaixamento, estou falando da FIFA só. É FIFA o assunto. Bom, Ficar sobre 1h28. Farroupilha. Daqui a pouco vou dar uma facada nesse Sobre, Eu não posso, por favor. sobre Ficou de me defender, não de me agredir. Sobre Farroupilha e União Frederiquense, nenhuma palavra, então. Não, mas pode ter. Hoje, às 8 da noite, sai o terceiro classificado para o gauchão do ano que vem. O Ipiranga e o Avenida já estão classificados. Chance maior para o Brasil de Farroupilha, que ganhou a primeira fora de em Frederico por 2-1 e que participou, o Brasil de Farroupilha, pela última vez, de um gauchão, 1999. Ouvintes, como sou do Esportes ao Meio-Dia, quero dizer ao comandante Silvio Benfica que eu, obviamente, estava presente naquele jogo da lesão do Emerson em 1995. 95. No início do ano de Um 95. jogo contra o Brasil de Um Farroupilha. jogo no Estádio Olímpico contra o Brasil de Farroupilha, que tirou o Emerson por um ano dos estádios. Isso. Não, uma lesão Agora- que ele sofreu. E aí, depois e aí ficou- o Arilson Aí assumiu a surgiu o posição Arilson, ao que lado foi do Carlos vendido Miguel. no final do ano para a Alemanha. E aí o Emerson Agora, voltou em E 96. o Foi jogo, campeão e o brasileiro, jogo que tirou o Pinga. campeão da Recopa. E o jogo que tirou o Pinga do futebol. Quem estava 1987. presente, eu não estava. Você que era o Fernando envolvido. Ah, o Fernando, ponteiro ponta direito do direita. Grêmio. Mesmo ponteiro mesmo Fernando que foi preso na Suíça depois. É verdade, um Ah, dos é quatro. verdade. 1987, Junto com o Cuca e o lance goleiro- com o Pinga. O Henrique, O Henrique. o Cuca, o Henrique, o Fernando e o Eduardo Chico. O Chico, Não, goleiro. sabe o que o Cacalo falou aqui? Maravilha. Lembrou isso, esse episódio histórico. O mesmo que foi preso na Suíça. Mesmo. Mas não acrescentou. Tem que as pessoas. Foi preso injustamente. Injustamente. Não, e defendido por um grande advogado de Porto Alegre. Injustamente. Foram defendidos lá Foi bem- ardorosamente o por advogado um foi bem grande lá. advogado de Porto Alegre. Foi bem. Ardorosamente. Era um garoto, o Era advogado. um garoto. Foi bem. Mas eu não vou dizer qual é esse garoto aqui. Esse lance do Pinga foi... Era um garoto, mas era especialista no assunto. Em 1987, esse lance do Pinga foi interessante, Agora- porque o Pinga tinha jogado as Olimpíadas de 84 pelo Internacional e tinha sido elogiado pelo Enzo Biarzou, técnico da Itália, como um grande, tinha 20 anos de idade, como um grande zagueiro.
e foi para a seleção brasileira. E seria da seleção na Copa de 90, por exemplo. E talvez fosse o maior zagueiro aqui no Rio Grande do Sul depois do Figueroa no Internacional. Só voltou a jogar 5 anos depois. Porque ele se aproveita dessa amizade internacional com a FIFA aí. Né? E eu respeito, né? Uma relação estreita. Isso é história. Aí o Inter botou lá no letreiro lá, campeão do mundo FIFA. A FIFA mandou tirar em seguida. Tira o meu nome daí. Não quero relação com esse clube. A genética desse pinga é espetacular. Eu vi jogar o Ferrinho Nacional no tempo antigo, década de 50, e o trio final era La Paz, Pinga e Ortunho. Quito, Laerte e Florindo. Assim se dizia. O Florindo, que também era zagueiro de área, mas se declinava assim a escalação. Né? Agora, haja criatividade. E o Belinho na ponta esquerda. Agora, Benfica, haja criatividade. Agora, Sérgio Bekele deve estar enlouquecido porque ele sabe tudo sobre a história do futebol. Benfica. Tudo. Principalmente o Renner. Benfica, agora vamos falar a respeito da nossa, nossa profissão. Né? Às vezes a nossa profissão é um desafio. Haja criatividade, Benfica, dos repórteres de rádio, jornal e televisão, para criarem matérias interessantes a respeito da nossa seleção. Começou essa, como é que eu vou dizer, essa cobertura muito cedo, né? Então, ontem eu li uma matéria, Cacau. Ontem eu li uma matéria no Jornal de São Paulo. Eu não vou dizer o nome, até porque eu gosto muito do jornal e tal, não vou dizer o nome. A matéria é a seguinte, sobre as tatuagens que os jogadores da seleção usam. As tatuagens que eles usam. E a conclusão foi a seguinte, que só um único jogador dos escalados pelo Luiz Felipe Scolari, não tem tatuagem no corpo, que é o zagueiro Davi Luiz. Todos os outros têm tatuagem. E a matéria descreve as tatuagens, onde é que tem as tatuagens, porquê das tatuagens e tal. Eu achei a matéria tão interessante. Sabe que muito eu interessante acho que a Copa está sendo um sucesso mesmo, né, tatuagem está na hora do dia, meu velho. Benfica. Está na hora do dia. Mas o mundo usa tatuagem. Eu acho tudo que a bem. Copa... Vão fazer tanto que tem um jogador só da seleção que não tem. Mas eu queria esse jogador aí para compadre. Esse jogador que não tem tatuagem. Sabe quem é que a tem Copa tatuagem? está sendo sucesso. O Neymar tem tatuagem. Tudo bem. Dercy Furtado, com mais de 80 anos, tem tatuagem. Rena, né? Mas tem. Acho que a Copa está sendo um sucesso. Não, se não tiver tatuagem, termina a humanidade também, né? Essa madrugada, um dos meus filhos quis comprar ingresso para a Copa pela internet. Sim. Olha, abriu à meia-noite, né? A FIFA colocou 180 mil ingressos à venda e ele foi conseguir comprar quase de manhã, a madrugada inteira na lista, como é que chamam? Sala de espera virtual. Minha mulher tentou às 2 da madrugada. Acabou comprando um jogo. Que jogo? Ele comprou para Austrália e Holanda. A minha mulher tentou o jogo da Argentina. Conseguiu para a Argentina aí. Argentina e Nigéria. Não, ele preferiu Austrália e Holanda. É mesmo? Ele disse que as australianas vão estar aí, as australianas bonitas vão estar aí. Minha mulher 2 da manhã tentou pro meu neto Ernesto, que vai vir para esse jogo Argentina e Nigéria. Tentou às 2 da manhã, rapaz, e não conseguiu. Aliás, assim, ó, em Belo Horizonte, viu, Benfica? Milhares de argentinos aqui. Para o jogo, cerca de 18 mil. Mas olha, para mim não vai ser surpresa se a gente não tiver aí 30, 40, 50 mil argentinos. Mas haverá 23 mil australianos, né? Tu imagina? 23 mil australianos. A venda de passagem, de ingressos, aliás, para a Copa do Mundo, ela não está se processando assim como deveria ser, né? Desculpa, porque oitava de final, impossível, não tinha mais ingresso à venda. Não, pois é. As oitavas de final, aqui, Porto Alegre, pode jogar Portugal do Cristiano Ronaldo. Ontem teve confusão, hoje de madrugada, confusão em São Paulo e Belo Horizonte em relação a isso. Os torcedores esperaram lá várias horas na fila e na hora de comprar não tinha mais ingresso. E alguns torcedores se revoltaram, tiveram que chamar a polícia, inclusive em São Paulo, a polícia militar, para conter a irritação do torcedor e tal. E eu fico pensando assim, ó, o brasileiro gosta mesmo de futebol, Benfica. Porque o cara fica às vezes 15, 18 horas na fila e quando chega assim na cabine ali para comprar não tem. E ele vai pagar, Cacalo, de repente tem ingressos custando R$400, R$500, R$600, e ele fica na fila 15, 18, 20 horas à espera disso. É gostar muito de futebol, né? Verdade. Eu quero mandar, Benfica, um abraço muito especial para o Dr. Roberto Sigma, magistrado da mais alta qualidade. Se aposentou? Que ontem se aposentou, Benfica. Roberto Sigma ontem se aposentou. Acho que nós advogados, quem convive com a justiça, perde muito, porque é um excelente juiz, um excelente magistrado. Quero mandar, excelente juiz, Lauro, um excelente juiz. Quero mandar um abraço muito especial para ele, dizer que ele tenha todo o sucesso que teve na magistratura agora, se for advogar, porque será certamente um brilhante advogado. Agora vai ser candidato à presidência do Inter, certamente. Os elogios do Cacalo são merecidos, porque ele é uma pessoa maravilhosa, tal, gente fina. Mas acontece o seguinte, o Cacalo não fazia esses elogios quando o Sigma era diretor do Internacional. Sempre fiz.
Quando o Sigma estava lá, Sempre fiz. comandando o futebol do Inter, tu não fazia esses Tu elogios. Tu és injusto. Tu não fazia esses Sempre elogios. fiz, como faço pro Daniel Cravo, como faço pro Marcelo Medeiros, atual vice-presidente Todos são teus internacional. colegas no direito. Não, todos são teus meus colegas amigos no e direito. pessoas competentes, como fiz esses dias para o Alexandre Chaves Barcelos, que é um dirigente novo no Internacional, que vai dar muito o que falar, porque é uma excelente pessoa, um excelente dirigente. Quer dizer, faço muitos elogios para os dirigentes colorados. Filho do E pro Ismael, Kenny né? Braga, tu não faz elogio? Kenny Braga é uma mala que eu tenho que carregar aqui todos os dias do meu lado. Alexandre, filho do grande Ismael. Tu vê o seguinte, ó. Como ele não saiu, não tem nada de DNA da mãe dele, a dona Dileta, que é uma professora intelectual, né? Professora de literatura. Ela faz os maiores elogios a mim, e o Cacalo sabe disso. E ele não aprende nada com a mãe dele. Se ele não aprende nada com a mãe dele, ele vai aprender comigo. A diferença é a seguinte, Ele vai aprender comigo. elogios ao intelectual, ao escritor, ao poeta, ao Kenny Braga. Mas aqui, me incomodando aqui, não dá para fazer elogio. Para fechar esse bloco, o governo do Rio gasta 67 milhões nas estruturas temporárias, quando a estimativa indicava 33 milhões. Quer Então, a dizer, do Beira-Rio dobrou o valor das A estruturas. estimativa aqui do Beira-Rio estava em liquidação essa. É mesmo? 27. 67 milhões nas estruturas Ficou temporárias legal, lá viu? do Maracanã. Ontem nós tivemos lá na Benfica para o credenciamento. Ficou bem legal, ficou muito legal. Funcionando rápido lá. Já tem uma cara de Copa do Mundo. Afinal, incrível que faltam 8 dias para começar a Copa. Hein? E ainda vamos, só tem 3 seleções no país por enquanto, né? É. Austrália, Croácia... Irã. Chegou ontem. Bom, 1h37, por 13 anos seguidos, a Ruder conquista o primeiro lugar na pesquisa Top of Mind. Reconhecimento que devemos a você. Obrigado, ruder.com.br. Na Car House é você de Toyota Etios X1.3 hatch em 1 mais 38 vezes de R$ 1.181. É inédito. Consulte condições. Car House incomparável. Quer saber mais sobre os empreendimentos da Next Group? Entre em contato direto pelo WhatsApp 5191168198. O Momento Bairrista no Sala de Redação. São Paulo bate recorde com o frio de 7 graus e gaúchos entram em estado de choque. De tanto rir, che, começou a frescurada dos paulistas. Momento Bairrista, oferecimento Olina, essência de vida ao persistir e os sintomas, o médico deverá ser consultado via ação Ouro e Prata. Seu destino é Rivera, seu destino é Ouro e Prata. Intervalo comercial, em seguida a gente volta com Sala de Redação. E aí, o Grêmio e a questão do Kleber, o Inter e o novo lateral direito, e o Ramiro saindo do Grêmio, indo jogar na Itália, e a dupla de zaga do Internacional que renova contrato, um deles até o final do ano que vem, o zagueiro Juan, depois dos comerciais. Tem sempre um jeito de mandar informação para a Gaúcha. Através do site radiogaúcha.com.br. As melhores oportunidades em verde e amarela já entraram em campo no Real Atacado. São milhares de novidades que vão levantar a torcida e as suas vendas também. Cornetas, tiaras, óculos, buzinas, bandeirinhas para carro e muito mais. Confira no Real Atacado, de segunda a sexta, das 8 às 17h30 em Porto Alegre, no bairro Anchieta, e na BR-116 em São Leopoldo. Saiba mais em realatacado.com.br. Excelsior Pirelli Racing convida. Copa Excelsior 60 anos. 4 etapas, 3 autódromos, 3 categorias em 2 países. Mais de 50 pilotos disputando o lugar mais alto do pódio. Não perca! Segunda etapa neste domingo no Autódromo Internacional de Tarumã. Copa Excelsior 60 anos. Rode Excelsior, rode Pirelli e pague rodando.
E aí, Vivente, tá sabendo do fandango lá no Rincão dos Garcia? Tchê, mas é bem capaz que eu vou perder esse furdunço. Já ajeitei a mala de garupa e amanhã cedito tô indo mais ligeiro que tainha de açude. Só não me esquece a Olina. Olina? Sim, Olina. Um composto de ervas que sempre acompanha o índio velho nesses vaneirão. Sabe como é? Sei. Depois daquela abusada, com Olina, tu vai ficar feliz que nem lambari de sangue. Olina, essência de vida. Agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Blackbird é energia, na balada no seu dia. Blackbird Energy Drink, Blackbird é o que eu queria. Levanta seu astral, fica tudo mais legal. Blackbird é o canal. Vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem! Blackbird Energy Drink, o seu energético. Minuto Simers. A população de Porto Alegre paga a conta pela má gestão da prefeitura na área da saúde. Conseguir medicamentos na rede pública passa a ser tarefa heróica. A rotineira falta de remédios está agravada pela redução dos itens da lista distribuída nos postos e dos locais de entrega. E quem não conseguir consulta no SUS será penalizado 2 vezes. Paga a consulta e o remédio. É este o tratamento que o cidadão merece? Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Neste momento, 70 mil famílias recebem um complemento financeiro para vencer as dificuldades e manter os filhos na escola. O Rio Grande do Sul investe 1,5 bilhão em programas de inclusão social. Neste momento, 1.050.000 alunos aprendem a construir o futuro em escolas públicas recém-reformadas. Já são 311 milhões na reforma de 1.200 escolas. Neste momento, os gaúchos estão vivendo um grande momento. Governo do Rio Grande do Sul. Promover a igualdade faz a diferença. A Gaúcha entra na Copa com um time completo. O maior evento esportivo do planeta está no Brasil. A partir do dia 9, toda a programação da Gaúcha estará na Copa do Mundo. Gaúcha Hoje, Gaúcha Atualidade e todos os programas. Todas as seleções campeãs do mundo estarão desfilando nos gramados dos novos estádios brasileiros. Que venha a Copa do Mundo. Para o maior acontecimento esportivo do século no país, a maior cobertura de rádio do mundo. Gaúcha.com.br. É com Hexa que eu vou. Dezessete para as 2, sala de redação. Produto Gimo, Tumeleiro, Zafari Bourbon, Ruder, Car House Next Group. A temperatura de Santa Clara, mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Tô com uma camanga 19 agora. graus, 1/10 a temperatura. A hora certa de Excelsior Pirelli Racing, que convida a segunda etapa da Copa Excelsior, 60 anos. Domingo em Tarumã. É com você. Camanga, Lauro. Encontrei ontem. Camanga foi a palavra do intervalo. O mote. Encontrei ontem o delegado Benhur Marchiori e o Homero, que o Homero da feijoada aqui. Tá mais alto o Benhur, não? O Benhur tá mais baixo que tu agora. Gente finíssima. Né? E os dois, gente finíssima, mas estão muito magoados os dois. Estão se sentindo desprestigiados, porque o Léo Gershman, no livro, não colocou o nome dos dois que foram os mentores da Coliguei. Foram eles que assumiram, que fizeram tudo junto com o cara da Coliguei. E depois mudaram de opção, né? Mas por enquanto, lá na época, eles foram os mentores da Coliguei. Curioso, né? Curioso, Benhur Marchiori e o Homero da Feijoada. Tem um grande violonista em Porto Alegre aqui, que é do Clube do Choro. O cara toca muito violão, o apelido dele é Camanga. O Camanga. E aí eu me lembrei, quando o cara usou essa expressão aqui no intervalo, eu me lembrei do Camanga. Que por sinal o Clube do Choro, a partir de quinta-feira à noite, estará no Partenon Tênis Clube. Agora todas as apresentações do Clube do Choro serão às quintas-feiras à noite no Partenon Tênis Clube. Perfeito. E é um espetáculo maravilhoso. O sala de vai redação. Lá dançar, vai ouvir música e tal. O sala de redação pergunta: alguém aqui tem camanga? Tem uma camanga, não? Ninguém. Aqui ninguém tem. Ninguém. Não tem, Lauro? Não, tô fora. Ninguém. Legati, eu leio isso aqui, ó. Quanto tempo tu não ouvia essa palavra? Essa palavra. Isso é eu me lembro que as broncas da minha mãe
tinha broncas com meu pai e falava nessa palavra. É? Quem são as camangas? Não sei o que. Mas, puxa vida, o que será as camangas? Aqui no resumo, Benfica, eu leio uma notícia dada por... Era o único da família. Matador. Aqui no resumo eu leio uma notícia. Salvador. Uma notícia dada pelo teu irmão, Luiz Henrique Benfica. É interessante, né? Porque o Vasco da Gama, o Vasco da Gama está interessado no Kleber Gladiador. E o Kleber Gladiador diz que não tem interesse em deixar o Porto Alegre. Ele é muito inteligente. Eu também não teria nenhum interesse em deixar o Porto Alegre. Eu não iria jogar no Vasco da Gama. Eu não trocaria o Grêmio pelo Vasco da Gama. No Rio, eu não trocaria. Vem morar no Rio com aquela violência. Mas estou elogiando o Kleber. Kleber. Calor, tá certo. Estou elogiando o No Kleber. lugar dele faria o mesmo problema também. todo é o seguinte, ó, não é? Eu acho que o Vasco vai subir tranquilamente. Os jogadores vão... difícil, Guilherme. Não, mas vai subir pela pouca qualidade dos outros. Pode ser, mas tem que dar uma melhoradinha. Tu entra na história do clube entendeu? Por um lado ruim, mas entra na história do clube, pior é perder. Agora tem um problema que exatamente isso é que impede o Kleber e qualquer jogador de jogar no Vasco. Recebe. Aqui, bem ou mal, ele está recebendo. Aí tu sai daqui, não recebe, e aí como é que faz? Não é vai trocar o... O Grêmio pagaria um pedaço, né? E não é só isso. Pedaço. E não é só isso. Apesar do Rio de Janeiro ter aquelas praias maravilhosas, aqui em Porto Alegre a gente descansa mais, rapaz. Trabalha menos em Porto Alegre. Então, assim, nesse sentido, a cidade é melhor para o jogador. Eu até vou te dizer, olha, assim, ó, opinião muito clara sobre o que eu acho que o Kleber normalmente poderia fazer se o Vasco pagasse salários. Ir embora. Porque ele teria a chance no Vasco que ele não vai ter no Grêmio, de jogar. Ele não está mais em idade de ficar no banco de reserva. Até quando é o contrato dele no Grêmio? Ele tem mais 2 anos, eu acho, tipo de contrato. Até 2016? Acho que é por aí. Não Quer vai. dizer, ele precisa jogar. Tem jogador que tem que jogar. E o Kleber é um desses casos. Agora, o cara sair daqui para não receber, ele vai ficar aqui só treinando, não quer saber. Vocês falaram em Camanga aí, né? Eu tenho um amigo cujo apelido é Flit. Tonteia, mas não mata. Flit. Tem muito. E o Ramiro pode estar indo para o Torino da Itália, Cacau. Eu acho que é uma perda para o Grêmio, Benfica. É uma perda para o Grêmio. Porque, bem ou mal, ele é titular, ele é um jogador esforçado, é um jogador que cumpre mais de uma função, mesmo sendo um volante. E o Grêmio talvez não tenha um substituto desse porte. Não estou dizendo que o Ramiro é um grande jogador, não é. É um jogador de característica assim, de pegar, de chegar junto, de ajudar. Interessante essa negociação que o Grêmio fez com os jogadores do Juventude, né? Um saiu no início do ano, o Alex Telles, o outro pode estar saindo agora. Ele vendeu 50% para investidores. É curioso, né, Benfica? E o desafio que o Wellington Silva, o novo lateral do Internacional, vai... Apresentado agora no início da tarde. Exatamente. É curioso o desafio que eu aguardo, né? Ele chega aqui, vai ser apresentado hoje no CT do Parque Gigante, e tem, no mínimo, três jogadores que vão disputar a posição com ele. Quer dizer, então ele tem que jogar bem mais do que os 3 jogadores que o Abel tem à sua disposição agora. Mas como ele é uma aposta do Abel, o Abel sabe o que está fazendo, né? Ele é jogador recomendado pelo Abel Braga. Mas tem que vir aqui para ser titular, né, Garrinha? Tu não acha isso? Acho que vai ser titular. Eu gostava muito do lateral direito que veio do Botafogo. Eu acho muito bom jogador o Gilberto. Mas conversando agora há pouco, até com um dos meus filhos conversando sobre futebol, nós chegamos à conclusão que o lateral direito melhor do Inter, que tem mais potencial, que tem mais condições, que tem muitas virtudes como jogador de futebol, é o Cláudio Vinck. Chuta bem, apoia bem, é grande, é forte, pode aprimorar um pouco a marcação, mas é um jogador de muito potencial. Eu sei que o Gilberto é jovem. Isso daqui a pouco muda de uma hora para outra. Mas vem cá, o cara era reserva no Botafogo. Mas é bom jogador, Do Edilson que a gente conhece. Não era do Edilson. Não, primeiro o Lucas quebrou a perna, tá? Mas do Edilson, que ele ano passado foi reserva, depois que o Lucas quebrou a perna, jogou o Edilson. Ele foi reserva do Edilson que nós conhecemos, que é um lateral razoável. Quer dizer, e não serve para o Botafogo. Essas coisas me deixam cabreiro. Vem cá, por que não serve lá e serve aqui? Não, tem casos, por exemplo, o Manuel, zagueiro do Atlético Paranaense. Esse serve para qualquer time. Ele não saiu porque não serve para o Atlético. Ele saiu por incompatibilidade, por problemas. Então eu acho que a gente precisa pesar isso. No próprio Internacional aconteceu isso, agora, recentemente.
terceiro ou quarto reserva do São Paulo, que não servia para o São Paulo, é titular absoluto internacional. Jardel, o Wellington. Paulo Nunes. Mas esse é Quer por dizer, causa... tem o Wellington, um motivo. O o Gilberto Wellington, deve ter tido um motivo também. O Wellington será titular até a volta do Arangues. No momento que o Arangues voltar, o Gilberto dançou, o Wellington dançou. Não tem... O Internacional, o ponto mais forte do Internacional chama-se meio-campo. O Internacional tem o Williams, Arangues, Alex, D'Alessandro, Alan Patrick. Esses foram os jogadores que desequilibraram a favor do Internacional. Então esse aqui está liquidado, esse assunto está liquidado. Bom, agora então aquela ideia de fortalecer a marcação no meio-campo com um volante, o volantão na frente. Não vai acontecer. Já era. Não vai acontecer. O Abel, sábado ou domingo, aí no jogo Fluminense, disse: olha, se eu tivesse medo, eu ficava em casa, eu quero atacar, eu Sim, quero mas ganhar. Aí quantos tu referiste aí? São cinco. Os 5 dois volantes e os 3, a linha de 3. Agora, bem, e aí quem é que sai pro Luque entrar? Mas aí é que eu estava ontem dizendo isso. Agora, tu vai ter que entra mudar no o lugar de esquema. quem? Tu vai ter que mudar o Benfica, esquema. eu me coloco assim, eu me coloco na situação de um jogador que tenha potencial, evidentemente, que seja bom jogador. Se o cara é ruim, não vai esperar isso. O jogador que tenha, Cacalo, assim, tem que enfrentar a disputa com outros 3 pela posição. Outros 3 jogadores. Jogador jovem. Puxa vida, mas tem 3 outros candidatos na posição e ele é o 4º. Se fosse eu pediria, olha, assim, respeitosamente, amigavelmente para os dirigentes, me emprestem para outro time de futebol onde eu possa mostrar o meu talento. Do contrário, eu tenho a impressão que o jogador fica desanimado. O cara fica desanimado. Eu não vou entrar nunca. Eu sou o 4º, né, aspirante a menos à que o titularidade. salário, a Então menos que o salário compense, Kenny. E eu estou dizendo isso agora voltando a me referir ao Kleber. Vem cá, vamos falar. O Kleber ganha muito bem, né? Mas é isso que eu vou dizer para ti. Vamos falar sério, vamos falar sério. Onde é que o Kleber vai ganhar hoje 500 mil por mês no futebol brasileiro? Em lugar nenhum ele vai ganhar. Eu assino embaixo que ninguém paga isso. Pô, então olha aqui, para sair daqui, ele tem que sair ganhando a mesma coisa com a vantagem de jogar. Ele tem a vantagem de jogar no Vasco, vai ser titular. Recebe? Acho que não. Então ele vai fazer o seguinte, eu não vou abrir mão do dinheiro. Eu estou com 30 anos, lá sei eu, 30 e quantos anos. Não é hora de brincar com isso. Eu vou ficar aqui. Aliás, às vezes se faz isso, Benfica. Até me lembrei uma coisa agora. A gente só avisa o jogador que ganha muito, né? O cara ganha muito dinheiro e realmente é um salário fantástico para um jogador de futebol. Agora são poucos, né? É uma minoria. É minoria. A esmagadora maioria dos jogadores de futebol brasileiro ganha muito pouco. Ganha mal e às vezes não tem emprego. Não recebe. Não recebe, não tem emprego o ano inteiro. Agora um jogador desse, de repente o cara... De repente se diz assim, o político ganha demais, ganha muito dinheiro, ganha demais. Seguidamente eu estou ouvindo isso no rádio aí. As pessoas às vezes nem sabem quanto é que um deputado federal ganha, um deputado estadual ganha, um vereador ganha, mas ela diz isso, ganha demais. Aí eu fico cotejando o salário do Kleber, citado por vocês, e o salário do governador do Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais importantes da federação. Mas o jogador de futebol ganha, na comparação, quase 30 vezes mais do que o governador do Rio Grande do Sul. E às vezes ele não é, no caso do Kleber, ele não é titular do time, ele é reserva do time. Sabe quanto é que quase ganha? 30 vezes mais. 20 vezes o ministro do Supremo Tribunal Federal. Sabe quanto é que ganha o Fred? Tem noção de quanto ganha o Fred? 1 milhão por mês. Tu imagina? 1 milhão por mês. Aqui no Internacional do Alessandro ganha 900. Tudo bem, eu tô dizendo... Só que ninguém está cobrando do Alessandro porque ele está jogando bem. Ganha 900, está jogando bem e vale. Mas eu acho que é outra relação, né? Isso não tem comparação isso aí, né? Outro tipo de atividade. Eu não sei. Mas isso você faz seguidamente. Eu também. Às vezes, por exemplo, o professor universitário, o cara é um cientista. Às vezes tem jogador denominado internacional. Às vezes. Tem um salário insignificante. Eu acho que o problema face a esses jogadores, né? Tem outro lado dessa questão também. Às vezes tem jogador que por 40, 50 é caríssimo. Sim. Também tem isso. A gente precisa ver. Olha aqui, tem que... Porque tem muito desse negócio. Até não está acontecendo tanto agora por aqui. O empresário te traz um jogador que tu quer, tu precisa desse jogador. Diz ele, mas no pacote tem que ir outro. Aí vem outro que custa 30 por mês. Esse que custa 30 jamais teve gripe no inverno rigoroso do Rio Grande do Sul. Ele está sempre à disposição. E tu vai lá e perde com ele. Ele é caríssimo por 30. E o de 700 é barato. Sim, às vezes o caro é o jogador barato. Tem uma notícia hoje que nos interessa muito, como habitantes aqui de Porto Alegre, morando em Porto Alegre. A Promotoria de Justiça e Direitos Humanos do Ministério Público tem orientado para que os sem-tetos deixem as ruas. Os sem-tetos, que nós vemos em todas as ruas da cidade sem-tetos, né? Os caras morando na rua. Ocorre o seguinte, ocorre duas coisas aqui. Primeiro, o sem-teto tem que concordar, né, para ir para um abrigo da prefeitura.
né? Um albergue e tal. E a prefeitura, ao mesmo tempo, alega que não tem espaço para abrigar todos os sem-tetos da cidade. Os mendigos da cidade sem-tetos. Eu pergunto, onde esses sem-tetos vão ser colocados durante a Copa do Mundo? Onde eles serão colocados? Para onde eles irão? E aí uma maravilha, durante a Copa do Mundo, se retira os sem-tetos da cidade, não tem problema nenhum. E quando terminar a Copa do Mundo, eles voltam todos para as ruas de novo. Não é uma maravilha? Mas não é uma maravilha? O policiamento é exatamente o contrário. Interativa Há policiamento em todas as Muitos esquinas não querem em ser Porto Alegre. muitos não querem ser albergados porque tem que tomar banho e parar de beber. Mauro. E outra coisa, e agora está confirmado que ele tá confirmado agora que ele era da Coliguei, o nosso ouvinte, está confirmado. Interativa. Está confirmado porque ele está se descabelando. A interativa do Sala de Redação de Nazari perguntou: as críticas do Filipão ao desempenho da seleção são justificáveis? Sim, 86%, não 14%. E acompanhe a programação da Gaúcha e tudo que vai ao ar pelo nosso Twitter, @RDGaúcha. Sala de Redação fica por aqui. Na sequência tem o Márcio Paz com notícia na hora certa e depois... Vamos, saindo para Camanga? E depois, Leandro Stáutico. O Gaúcha Repórter. Boa tarde. Sala de Redação. Debates esportivos. Oferecimento: Produtos Gimo, Tumeleiro, Zafari e Bourbon, Ruder, Car House e Next Group.